Olá, conversa de peso de hoje, 11ª temporada, agradecendo aos nossos parceiros, apoiadores culturais da nossa conversa de peso, junto com a gente, Mercator, Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau em novembro, no Serra Parque em Gramado, nosso parceiro Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento, e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Minha convidada de hoje me chamou muita atenção o trabalho que ela desenvolve de iniciação à inovação com crianças de 5 a 10 anos. Mas a gente vai falar de um monte de coisa, já que, claro, ela faz 1 milhão de coisas. Natural de São Leopoldo e com orgulho, a filha da dona Leni do seu Carlos é bacharel em comércio exterior, mestre em administração e doutoranda em administração pela Unicinos e Universidade René, França. Esposa do Emídio, é gestora de comércio exterior e marketing na Pacar Ferramentas Pneumáticas. Recentemente assumiu na indústria o desenvolvimento de novos produtos direcionados para o mercado feminino. Implementou, junto com o irmão, uma rede de negócios internacionais com parceiros na América Latina e Ásia. Como pesquisadora, colabora em projetos internacionais para fomentar a inovação e desenvolvimento de ecossistemas empreendedores. É CEO e co-founder da Inova e Companhia for Kids. Escreveu o livro A Menina da Startup, para crianças de 5 a 10 anos. Hoje teremos uma conversa de peso com Kézia Andrade da Silva Teixeira. Kézia, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Obrigada, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui e creio que nós vamos ter uma linda conversa de peso super bacana. Cara, quando eu vi esse livro, eu fiquei muito encantado, agradecendo muito ao nosso amigo Gustavo Becker, da Becker House, a possibilidade da gente ter a conexão com essa ideia. E eu folhei ele, e a cada momento que eu evoluía nele, eu fui compreendendo a profundidade do que vocês fizeram aqui. Vocês porque Khadija Fatim, Paola Morini e tu, Kézia Teixeira, com as ilustrações de Tatiana Dalgova. Fala um pouquinho de ti, de onde vem, da tua São Leopoldo, pela qual tu é apaixonada, que infelizmente está sofrendo tanto ainda nesse momento. Estamos em um momento triste, né, para nossa cidade. E visto por toda essa história que nós temos de berço da colonização alemã. E agora, né, em julho, são quantos anos, Rodrigo? 200 anos. 200 anos, imagina. 200 anos e é um momento triste, né? Seria um momento alegre de comemoração por toda a história, por tudo que São Leopoldo fez, mas infelizmente, né? Mas, enfim... São Leopoldo tem meu coração. Mas ver o centro da cidade, claro que é dramático ver as periferias, né? Os bairros grandes como Campinas, Charlau, Rio dos Sinos, Vicentina, históricos, bairros importantíssimos debaixo d'água, é um horror. O centro é muito emblemático, né? O centro é emblemático, exatamente. Mas é a cidade da inovação. É a cidade da inovação. E ali tu te forjou? Exatamente, na Unicinos, né? O berço de tantas mentes brilhantes do nosso Vale dos Sinos. Quem te desafiou para a inovação, hein? Quem me desafiou para a inovação foi a Khadija Fatim. Foi no mestrado. Foi no mestrado quando eu conheci ela, né? Eu fui estagiária docente dela. E a Khadija hoje, ela é um dos grandes nomes acadêmicos em inovação e empreendedorismo, tanto no Brasil quanto no exterior também. Ela tem uma rede internacionalmente, ela tem uma rede gigante, né? Uma rede gigante acadêmica, no caso. Então, ela foi me fazendo apaixonar por este mundo da inovação, né? Para além da academia também. Então, e já pegando esse gancho, nós começamos a trabalhar juntas ali no mestrado, depois eu entrei no doutorado como orientanda dela, né? E um dia nós estávamos no primeiro South Summit que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. Porto Alegre foi um dos berços do South Summit no Brasil. Então, nós estávamos em 2021, né? Após ali um dia muito intenso, de muitas conexões, muito network. Nós fomos tomar um café.
eu, ela e meu marido, que também foi orientando dela no doutorado. Estávamos tomando um café e com aquele fervor da inovação dentro da gente, de tudo que nós tínhamos visto naquele local, né, que vibra a inovação, vibra empreendedorismo, ela comentou um desejo dela. Eu disse, olha, eu tenho um sonho, uma vontade que eu queria passar, tudo isso que a gente aprende com as redes de inovação, com as redes de empreendedorismo, eu gostaria de passar isso para as crianças, sabe? Mas de uma forma assim que eles pudessem brincar fazendo isso, brincar fazendo empreendedorismo, brincar entendendo o que é inovação, sabe? E daí eu disse, tá, mas e por que tu não faz? Ela disse, porque eu não tenho tempo. Porque é outra 1001 utilidades, né? Aí eu disse, mas eu te ajudo. Vamos que eu te ajudo. Então ali nós começamos a orquestrar como que nós faríamos essa linguagem, deixar essa linguagem palatável, né? Que é uma linguagem densa, mas para as crianças. Então tivemos a ideia do livro, vamos escrever um livro. E tá, mas quem vai ser a personagem desse livro? Ela não tinha filhos na época, hoje ela está esperando a Helena. Mas ela disse, eu tenho a minha afilhada, eu disse, eu tenho o Gui, que é o filho do meu irmão, que é o meu afilhado também. Ela disse, beleza, vamos começar por eles vão ser os nossos protagonistas. Aí a Paola, que está aí, é uma menina de 8 anos, que é a personagem principal do nosso livro. Então ela começou, né? Ela fez esse experimento com a Paola, realmente, não sei se tu chegou a ler o livro. Ela fez aquele experimento com a Paola, tentando fazer com que a Paola entendesse o que é uma startup, o que é inovação, né? E ela foi brincando com a Paola. E a partir dessa experiência que ela teve com a Paola... A linguagem é muito lúdica, né? Super lúdica. Então ela é prática. Ela é prática. Ela foi... Testaram ela antes de virar um livro. Exatamente. Ela foi testada antes do livro. Então, dessa experiência que ela teve com a Paola, a afilhada dela, nós escrevemos o livro. Foi a partir disso. Então, tudo que está ali dentro do livro, de fato aconteceu, sabe? De fato. Então, a Paola entendeu que, criar uma startup, criar um negócio, não é apenas com essa ideia capitalista que nós temos de, eu preciso ganhar dinheiro, né? Não. Mas é para solucionar um problema. Então, ali está... de uma forma mais implícita, assim, que sim, tem um problema, que é a poluição, né, dos mares e tal, e que eu poderia criar algo para resolver esse problema, né, algo pontual para resolver esse problema. Então, a partir disso, a gente começa a incentivar a criança a olhar ao seu redor, e ao olhar a sua comunidade, né, e ver assim, não, existem problemas, tem muitos problemas. Elas começam a ter essa visão do que é um problema, mas já tendo a noção que pode sim ter uma solução para resolver aquele problema. O problema que gera oportunidades. Exatamente, que gera oportunidades e que sim, vai trazer renda para ela, né? Que não é só um resolver, não é só um voluntariado. Mas um benefício social gigante. Exatamente. Que de fato vai impactar aquela comunidade, de fato vai impactar aquele ambiente. O que na inovação é fundamental que a gente compreenda? Porque é muito comum falar inovação, né? Aliás, está na moda, né? Está na moda, é o trend do momento. O que importa realmente dentro da inovação? A inovação, ela, às vezes, quando a gente pensa em inovação, parece que tem que inventar a roda de novo, né? Te remete a essa ideia, assim. Vamos fazer uma roda quadrada aqui, ver como é que fica. Exatamente. Mas a inovação não necessariamente precisa ser isso. Às vezes ela é algo simples. É algo que vai solucionar, que tá ali o problema e tu, cara, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou resolver isso? Ela é algo simples. Ela não precisa ser algo extraordinário, mas algo que vai resolver o teu ordinário. Ela precisa gerar valor? Financeiro ou valor tangível de uma melhora de processo? Aqui, claro, vai resultar. Valor tangível. Entendi.
Valor tangível, com certeza. Algo que de fato vai impactar, né? De que forma as empresas estão conectadas com isso hoje, ou as pessoas, de uma forma organizada? Em que tu tem enxergado nesses últimos anos como uma evolução qualificada desse momento, dessa discussão em torno de inovação? Eu acredito que hoje as empresas elas estão tendo mais noção do que de fato é a inovação, né? Porque desde que começamos a falar sobre esse assunto, muitas coisas bizarras surgiram, né? Vamos falar a verdade, né? Muitas coisas que começaram e não tiveram um final, não tiveram continuidade, né? Todo mundo tem unicórnio, as startups que começam e são vendidas por bilhão. E eu acho que hoje as empresas estão tendo mais uma visão homogênea do que realmente, de fato, é a inovação. Daquilo que importa. Daquilo que importa. Pode ser uma inovação no processo industrial mesmo, dentro da indústria, um processo que vai, um gabarito, por exemplo, que tu vai fazer para, né, desenvolver uma ferramenta. A inovação está ali, às vezes ela não está explícita, mas tem uma inovação. Então, as empresas hoje, ao invés de tentar ficar, anunciando inovações, né, usando de novo bizarra, não, elas estão tendo noção que são nas coisas simples que vai te trazer um retorno maior depois, sabe? Então, acho que está tendo essa homogeneidade de pensamento, essa consolidação, assim. Me parece que para a juventude, sei lá, 17, 18, 20 e poucos, está muito orgânico essa linguagem da inovação e de criação de startups, por exemplo. É um sentimento real meu? É orgânico ou existe um incentivo, um apoiamento, uma sistematização para que isso aconteça realmente? Existe, de novo, uma trend, né? É a ideia do momento. Hoje tu pergunta para um jovem, eles estão muito ligados também à questão de criar startups que tenha um embasamento tecnológico muito grande, eles estão muito ligados à TI. Se tu for conversar com muitos jovens hoje, eles estão, é programação, é TI, é isso, é aquilo, sabe? Mas é uma tendência e é um incentivo, sim, que estamos tendo, né? Tanto dentro das universidades, eu acho que hoje está se falando muito mais em empreendedorismo, só que não tem uma continuidade isso. Às vezes é uma ideia que surge e daí aquela ideia era para solucionar um problema, daqui a pouco começa a virar outra coisa e vai morrendo, sabe? Gente que já em 3, 4 anos já criou meia dúzia de startups, nenhuma delas aconteceu, todas elas pararam. Exatamente, só para dizer que, eu tenho uma startup, sabe? Tá, mas e o que tu vai fazer com isso? Porque todo negócio, uma startup é um negócio. Tu tem uma startup? Eu tenho uma startup. Startup é um negócio. E o negócio, ele, demora para engrenar, sabe? Tu tem que ter persistência. O empreendedor, ele precisa ter persistência e resiliência, sabe? E é o que falta nos jovens. Então, tendo esse movimento, tá tendo um incentivo muito grande. Tem que empreender, tem que empreender, tem que empreender. Tá, mas não tem um propósito por trás, sabe? Não tem uma preparação, uma base por trás de que sim, tu vai enfrentar a dificuldade, sabe? Muitas portas vão se fechar, tu precisa se manter, né? Não. Então tem assim, não adianta ter um movimento... Não vai chegar um anjo, vai aportar algum milhão ali na tua conta. Exato, não adianta ter um movimento e não ter uma base, sabe? Daí só vira mais uma trend que a gente... E qual a importância de a gente começar a conversar com as crianças sobre isso desde muito cedo, a partir dos 5 anos, por exemplo? Então, Rodrigo, a neurociência, ela fala que dos 5 aos 10 anos, por que a gente escolheu esse nicho, né? É importante dizer. Dos 5 aos 10 anos é onde existe a janela de oportunidades, né? Então, eu não sei se tu já ouviu falar na poda neural. Quando a gente sofreu com ela. Exatamente. Todos nós. Todos nós. Tipo assim, eu quero fazer um carro voador. Como assim, menino? Carro voador? Nossa, né? Eu vi no filme o skate voador, quero ele. Sim. Vamos comercializar aqui no Então, a criança, ela desde pequena, ela é podada, né?
E aquela janela ali dos 5 aos 10 anos é a janela das oportunidades mesmo, é onde tu olha para algo e tu tem a criatividade para criar alguma coisa bizarra, extraordinária, mas é a imaginação da criança. A gente não pode podar essa imaginação da criança, sabe? Então, assim, é por isso que nós focamos nesse nicho, tá? É justamente para evitar as podas neurais, sabe? Por quê que é importante? Porque depois a gente cresce e daí fica aquela coisa, tipo, eu tive uma ideia aqui, que vai solucionar um problema, vai impactar a minha comunidade, vai ser legal, vai trazer... Tá, mas não dá, não posso, não tenho capacidade para isso, não, é besteira, não dá. Não é assim? É assim. Então a gente vai crescendo com aquilo e aquilo começou lá na infância, sabe? Então... Por que a gente... vocês querem revolucionar? Não é revolucionar. É dizer para a criança que sim, que ela pode. Olha a Paola. A Paola criou. A Paola pode. A Paola pode, ela pode tudo. Ela pode tirar os lixos dos oceanos, né? Com uma máquina de lavar roupa, que transforma todos aqueles lixos em roupinhas para as crianças. Por que não? Por que eu vou dizer para ela que ela não pode fazer isso? Ela pode. É a imaginação dela. E por que no futuro a gente não pode ter uma máquina gigante de lavar roupas que transforma lixo em roupinhas, né? Então, é esse o detalhe. Aliás, de onde nasce uma ideia dessas exatamente, assim? Esse enredo, assim, da máquina de lavar roupas? Então... Foi uma construção coletiva? Não, foi dela. É? Foi ela que teve essa ideia. É a imaginação dela. Rodrigo, a gente não teria conseguido fazer com e inventar isso. certeza não. Deixa eu te contar uma historinha. Só uma guria de 8 na vida real, né? É. Na época ela tinha 7 anos, né? 7 anos. Deixa eu te contar uma historinha. Nós aplicamos que, a partir do livro, surgiram outras coisas, né? Tipo, a gente foi criando uma metodologia para auxiliar os professores em sala de aula a aplicar a educação empreendedora nas escolas. E nós fizemos o nosso MVP, né, numa escola em Bento Gonçalves, na periferia de Bento Gonçalves, uma escola municipal pequena. E lá a gente ficou acompanhando durante um semestre inteiro os professores e as crianças. Que massa isso. Sim, a gente foi aplicando desde o início, tudo começa com o livro, daí a criança vai levando para casa, né? A Paolinha para contar para os pais, para contar a historinha. Vem junto com o livro? Sim, a gente tem um kit, nós temos um kit. Boa. Daí, semanalmente, as crianças vão recebendo os kitzinhos que elas trabalham em sala de aula, mas que também elas podem replicar em casa com os pais. Boa. Sabe? Já para ir movimentando também, né? O pai desengavetando ideias que ficaram na gaveta por conta da poda neural. Enfim. Aí o que aconteceu? Ao final desse semestre, nós fizemos um momento, né, que era o Startup Festival, Inovicri Startup Festival, onde as crianças aprenderam, elas aprendem a apresentar pitch, e de 1 minuto, elas aprenderam a fazer protótipos, elas tiveram que criar um negócio, elas criaram logo, criaram tudo. Então, nós fizemos esse Inovicri Startup Festival para que elas fossem. Nós ainda tivemos uma ajuda muito grande da faculdade da Serra Gaúcha, a FSG. Eles cederam o auditório deles, então foi muito legal. As crianças foram, levaram os protótipos delas e fizeram o pitch, apresentaram o pitch. Rodrigo, é de chorar. Aonde está... Onde tá, quem está fazendo legal isso na escola aí, no ensino fundamental? Aqui na volta? Infelizmente. Puxa vida, é uma oportunidade que a turma está perdendo, Infelizmente, né? não. Mesmo escolas particulares? Mesmo escolas particulares. Sabe o que entendo, acontece? às vezes, na Sabe o que acontece? Eu posso fazer uma crítica? Por favor. Vamos ser críticos? Por favor. Vamos ser polêmicos? Devemos. Não, polêmicos não devemos necessariamente, mas sempre tiver Não, necessidade, estou brincando. sim. É brincadeira, é brincadeira. É que agora, sim, tá uma tendência, tipo, da robótica. Né? Então, todas as escolas estão comprando robótica. Robótica é legal? Super.
Super! Não precisa parar aí, né? Mas o que é a robótica? A robótica, ela não é um fim, ela é o meio. Ela é o meio. Se eu chegar para uma criança e dizer assim, que está estudando robótica, por que tu está estudando isso? O que tu vai solucionar com isso? Ela vai saber me dizer? Lembra da fórmula de Bhaskara? Não. Porque, claro, eu já entendi bem cedo que eu nunca mais ia usar na vida. E fugir da matemática. Exato. Então tá sendo tipo assim, aquela coisa assim que tô decorando, porque querendo ou não, né? É uma sequência de programações que tu acaba... Tô decorando isso pra quê? O que eu vou solucionar com esse negócio? Entende? E tá ficando isso. Então tá uma tendência muito grande, é uma crítica, mas uma crítica construtiva, tu entende? Antes da robótica, antes da educação financeira, eu preciso aprender a educação empreendedora. Sabe? Ela é a base. Não precisa ser antes, né? Mas poderia tranquilamente estar correndo junto. Exato. Tem espaço. Eu tenho a robótica, tá, beleza. Então agora eu vou, incentivar a criança a olhar os problemas, a olhar aquilo que ela está criando, aquele robô que ela está criando para solucionar um problema. Eu já vi muitas vezes, assim, pedidos de convite de casamento, pedido de casamento, por exemplo, em cima da Torre Eiffel, olhando para Paris. Mas no Rio e dentro do Bateau-Mouche, a bordo, é inovação também, né? Super! Tu é vítima disso. Sou vítima da inovação, veja bem. Coisa linda, né? Coisa linda. O amor é lindo, né? O amor é lindo. E a inovação acompanha o amor, não é verdade? Quero saber como é que funciona mulheres num ambiente normalmente masculino e não raro machista, como é uma indústria, propondo inovação, por exemplo, para uma linha de produtos femininos. Pode ser? Pode. Na volta do intervalo. Beleza. Hoje numa conversa de peso com Kézia Teixeira. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo, eu não sei como é que eu te qualifico, mas sim, é uma profissional do comércio exterior, é uma startupeira, tá? Escritora, provocadora, Kézia Teixeira. E a gente te provocava, acabamos fazendo um super bloco no primeiro para conversar muito sobre a menina da startup. Mas quero evoluir contigo, por exemplo, nessa coisa fofa, mas não menos pesada e bruta, que é uma ferramenta pneumática. Sim, uma ferramenta pneumática. Mas com um layout para as mulheres. e um diálogo, uma conversa constituída para o mercado feminino. Exatamente. E a surpresa é que essa aqui veio sem embalagem, porque vendeu todas as embalagens, vendeu tudo já que estava previsto vender. Todas. Estão esperando a nova leva agora. Sim. Como é que é construir isso dentro, a ideia de uma linha, né? Mais produtos que compõem a linha, dentro de um universo tão masculino que é não só a indústria, mas também a aplicação disso em outras indústrias, né? Moveleira, por exemplo. Sim, é um desafio, né? É um desafio. Mas de onde veio essa ideia? Vamos começar pelo começo. Nós estávamos, eu e o meu marido, em um evento, o Inova e Ação, em Gramado, no ano passado,
onde estava o Caio Carneiro palestrando. E o Caio Carneiro é empreendedorismo na veia, né? Então, e ele estava falando justamente sobre aquilo que nós estávamos conversando no primeiro bloco, da inovação simples, detalhe, sabe? E daí, em uma fala dele, em um determinado momento, eu virei para o Emílio e falei assim, pacarelas. Dele, oi? Eu disse, sim, vou desenvolver umas ferramentas para as mulheres. Ele, legal, Pacar, legal. o nome da empresa, da indústria. Pacar, isso. Elas. Elas para elas, no caso, né? Aí, fui amadurecendo a ideia, daí eu disse, nossa, e agora, como que eu vou falar pro pai? Mas conhecido como o teu chefe. O paitrão, né? O paitrão. diretor da empresa, exato, fundador. Exato, o diretor, Eu disse, como eu vou falar isso pra ele, né? Tipo, uma empresa super tradicional, 40 anos, ano que vem a gente faz 40 anos. Em um nicho super tradicional, né? Eu disse, nossa, e agora? Um cliente masculino, normalmente. Cliente masculino. Invariavelmente masculino. Exato, exato. O nosso grupo de representantes pelo Brasil, só temos uma mulher. Ok, beleza. Daí fui, né, maturando a ideia, enfim. E fui criando, daí eu fui levando mais ou menos tudo pronto pra ele, sabe? Tipo, eu já sei como o Paitrão funciona, então, né? Aí fui indo, eu disse, olha, pai, é o seguinte, tá crescendo muito a marcenaria, principalmente na marcenaria, Rodrigo. As mulheres na marcenaria tá sendo algo assim, fantástico, o crescimento das mulheres nesse setor. E daí eu levei dados para ele, né? Dados para ele, que hoje é páreo. Homens e mulheres na marcenaria é páreo Na hoje. linha de produção? Na linha de Puxa produção. vida, não tinha nem de longe essa informação, essa Chão ideia. de fábrica das indústrias, setor moveleiro, que é o setor que eu viajo, visito os clientes, né? A maior parte são mulheres, a maior parte. As mulheres, normalmente, sem brincadeira, essa neurologia, né? São muito mais focadas que os homens. Exato, né? detalhistas. Ah. E esse setor, o setor o acabamento de tapeçaria, precisa ser, né? ele precisa ter aquele detalhe, né? Tipo, minucioso. E são mulheres, eu levei esses dados para ele. E ele se interessou, ele disse, vamos testar. Vamos testar. Vou te dar uma chance? Vou te dar uma chance. Vamos lá. Aí, eu disse, não, mas espera aí, a gente vai montar isso, mas não quero que seja só a cor. Tem que ser ergonomicamente boa para a mão feminina, tem que ter o peso ok. Ela é mais leve do que as ferramentas. Sabe? E não é só a cor. A cor todo mundo faz, é fácil pegar uma ferramenta e trocar de cor. Aí, eu conheci umas meninas de São Paulo, de Santo André, mais precisamente, que elas têm uma marcenaria. E elas são as celebridades, assim, dessa área, desse ramo. Inclusive, já tiveram no É de Casa várias vezes, que são as Lumberjills. Entrei em contato com elas. Já levaram uma pacarelas para É de Casa? Não, elas fecharam não, acabou o contrato, enfim, elas estão em outro programa. Mas quem sabe, né? Né? Aí eu conversei com elas, falei da ideia, falei do pacarelas e elas amaram na hora. Disse, não, a gente tá junto. Eu disse, a gente precisa de vocês pra divulgar isso, né? Ela, não, a gente tá junto. Elas vieram na Pacar, a gente mostrou toda a produção. E, enfim, elas experimentaram as ferramentas e daí todas as ferramentas que elas experimentaram têm o selo aprovado por elas, perfeito para todos, tá? Então, foi assim que a gente começou. Quando vamos lançar? Dia das Mulheres esse ano, né? Dia 8 de março. Beleza. Lançamos e eu tive a ideia, mas ao mesmo tempo cética. Vai entender. Aí tá, quanto que a gente vai fazer? Né? Tipo, qual a quantidade? Vamos fazer uma linha limitada. Né? Vamos testar o mercado, aquela coisa toda. Uma linha limitada. Ok. Rodrigo, foi tudo. E outra, os clientes ligando. Aí assim, tivemos algumas restrições? Tivemos.
Tá, mas nenhum cliente deixou de comprar uma ferramenta tradicional tua porque tu fez esta. Não, Ponto, não, exatamente não. Mas tivemos críticas, tá? Obviamente, a gente já esperava por isso, Mas por ser um do setor. universo feminino a crítica? Obviamente que Né? Ô, Kézia, imagina isso aqui esse ano numa Mercopar, por exemplo, né? Exato, Brilhando lá. exato. Nós estaremos muito na Formobile, bacana. Ah, bom, uma ferramenta. sem ser agora essa semana, começa dia 2 de julho. A Formobile, nós já temos o canto do Pacarelas, onde tem, né, vai ter um momento lá de Não interação falamos de com as comércio mulheres. exterior, não falamos de China, desse choque cultural que tu teve, esse novo paradigma que se estabeleceu para ti. Vai ficar para uma outra conversa. Com certeza. Mas adorei conversar contigo, adorei Pacarelas. Como é o nome do teu pai? Carlos. Seu Carlos, parabéns pela visão. Eu acho que é fundamental que a gente possa não só ter um espírito inovador, mas pessoas que abraçam junto com a gente essas Exato. ideias que possam ser disruptivas em algum grau, mas acima de tudo serem colocadas em prática, que é o que importa realmente, né? Mas eu adorei a menina das startups desde o primeiro momento e agradeço muito Gustavo, Becker House, que acolheu inclusive uma ação de vocês lá no Dia das Com Crianças do ano certeza, passado, fizemos né? uma ação Dia das Crianças lá na Becker. Sempre muito bem-vinda à nossa Vale TV. Obrigada, Rodrigo. Obrigado Foi um prazer. tu, parabéns pelo trabalho. Hoje numa conversa de peso com a escritora da Menina Startups, mas também formada, doutoranda em comércio exterior, inovação, Kézia Teixeira, conversando com a gente sobre esse universo tão amplo que é de a gente pensar num mundo diferente, melhor, ajudando a quem está hoje ponta de lança em empresas de qualquer tamanho, geridas por pessoas de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer tipo de cor que a gente puder imaginar. Dessa gurizada está chegando aí com as suas startups, dessa gurizadinha que, se depender dela, vai crescer sem nenhuma crença limitante, né? Exatamente. Muito pelo contrário, inventa, cria. No mínimo, vão sair grandes escritores aí, né? A indústria criativa terá um ganho qualificado. Obrigado, Kézia. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigado, Mercator, Sicredi, Faculdade INH, Locofer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.